Tem muitas orações nossas que estão mascarando nossas motivações reais. Quando a gente tá ali fazendo, parece ter as motivações certas, mas no fundo mesmo tem as motivações erradas. Se você tem orado pro Senhor, mas não tem recebido resposta, tem um ponto que você pode estar errando, tá? E é o que a gente vai conversar aqui hoje. Antes de eu entrar aqui na passagem que o Senhor me deu, eu vou fazer uma pergunta pra você, e eu preciso que você seja muito sincero com você mesmo, para que o teu coração não te engane. Quero que você tente se lembrar das suas últimas orações. Quanto mais você lembrar, melhor. Mas basicamente a pergunta é: o que você tem pedido nessas orações? Pode ser pontos específicos, pontos mais gerais, mas tente se lembrar bem do que você tem orado, do que você tem pedido para o Senhor no seu secreto. Enquanto você pensa nisso, agora a gente vai vir aqui para a passagem, mas tenta fazer um esforço para lembrar realmente do que você tem orado. Hoje a gente vai falar da história do mago Simão, que está aqui em Atos 8, do versículo 4 até o 24. Eu não vou ler tudo, eu vou resumir a história, mas eu vou passar por alguns versículos que vão ser bem importantes para a gente entender a mensagem que o Senhor quer falar aqui. Ó, o título que está aqui na minha Bíblia é Filipe anuncia as boas novas em Samaria. Então, basicamente, essa passagem começa com Filipe indo para Samaria e ele começa a pregar ali, né, o evangelho de Cristo, e muitas pessoas são convertidas. E entre todas essas pessoas está o Simão, o mago, né? E ele usava da feitiçaria ali para enganar o povo. Eu já queria dar uma ênfase no versículo 13, que diz assim, ó: o próprio Simão, que é o mago, creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Então, o mago Simão, que antes enganava o povo ali com feitiçaria, agora a passagem diz que ele creu e foi batizado. E aqui diz que ele começou a seguir Filipe, né? E ele se admirava ali com os sinais e tudo mais. Um pouco mais tarde, Pedro e João também chegam a Samaria, né? E o que a palavra diz aqui nessa passagem é que as pessoas tinham se convertido, né? Tinham se batizado, só que elas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E era isso que João e Pedro estavam fazendo, né? Estavam colocando a mão sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. E agora os versículos finais aqui que eu vou ler são autoexplicativos e vão concluir essa história. Versículo 18. Simão, o mago, viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Então aqui a gente vê o mago Simão tentando comprar dos apóstolos, né, esse poder que vinha de Deus. E agora você vai entender o porquê que eu fiz aquela pergunta para você lá no começo do vídeo. Quando a gente ora ao Espírito Santo de Deus, coisas que são somente para o nosso benefício próprio, a gente chega a uma conclusão que a gente não é tão diferente assim desse mago. Mas quando que a gente ora, né, pelo nosso próprio benefício? Basicamente quando a gente fica pedindo por diversas coisas, sem estar alinhado ali com o coração do Pai. Eu vou exemplificar para você entender melhor, tá? Mas eu não quero restringir a bens materiais só, mas tudo aquilo que a gente ora com intenção errada. Quando a gente ora incansavelmente por bens materiais, casas, carro, por coisas que só vão agregar na nossa vida. Eu não quero que você pense que eu tô sendo extremista aqui, tá? Eu acho que você deve sim orar por essas coisas, tanto sua área profissional, sua faculdade, seus bens. Eu não creio que Deus é uma área separada das outras coisas. Eu creio que Deus está em tudo, né? Então tudo temos que entregar sim na mão dele. O que eu tô falando aqui é sobre suas motivações. Tem uma maneira certa de orar e você tem que sondar muito o seu coração em relação a isso. Por isso que eu fiz aquela pergunta lá no começo do vídeo, para que você mesmo não se enganasse em relação a isso. Porque sempre tem um porém, um mas atrás das orações, né? Porque aqui a gente vê que o mago só queria comprar, né, o Espírito Santo ali, o dom do Espírito Santo, pro benefício próprio. E muitas vezes a gente vai orando, né? Senhor, nos enche com teu Espírito. Só que as motivações por trás dessas orações estão totalmente erradas. A gente quer ser cheio do Espírito Santo para vir sabedoria e a gente poder usar isso no nosso negócio e prosperar. E a gente já tá vendo ali os bens materiais ali no fim do túnel. Queremos ser cheio do Espírito de Deus para que a gente possa moldar, né, para onde que eu vou direcionar o poder. Então aqui eu vou prosperar porque eu sou cheio do Senhor. Ó, em Tiago 4, versículo 2 e 3, diz assim, ó: querem o que têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E até aqui você pode estar falando: não, mas eu não faço nada disso. E aí continua: e, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Em outra versão, finaliza assim, ó: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Em João 16,14 diz que o Espírito Santo trabalha para
glorificar a Cristo. O que você tá pedindo tá alinhado com isso? Então quando a gente vai orar por essas coisas, a gente tá pedindo para que o nome do Senhor seja glorificado ali, ou a gente tá pedindo somente para alimentar nossos próprios prazeres? Quando orar por essas coisas, lembre-se de se perguntar para o Senhor como que ele quer ser glorificado no meio delas. Então como você pode glorificar o nome dele no meio da sua faculdade, no meio desse novo emprego? Se ele não for glorificado nesses meios, não faz sentido algum. A gente não pode tratar o Senhor como um amuleto da sorte. A gente não pode pedir para que ele nos encha, né, que o Espírito Santo nos encha para que a gente seja próspero em tudo aquilo que a gente quer prosperar. Então sim, eu quero ser cheio do Senhor, mas eu quero traçar o meu próprio caminho, eu quero ter o direcionamento da minha vida, eu quero fazer tudo conforme os meus prazeres. Quanto mais a gente amadurece no Senhor, mais a gente vai orar coisas que estão alinhadas com o coração do Pai. Quanto mais tempo você passa lendo a palavra, intimidade, orando para que o Senhor molde o seu coração, você passa a amar o que o Senhor ama. E é exatamente isso que eu falei, quanto mais a gente ama o que o Senhor ama, o nosso coração está mais alinhado com o coração do Pai, então a gente vai orar com as motivações certas, e a gente vai seguindo nesse caminho, cada vez mais crescendo no Senhor, porque não tem um teto. Para finalizar, Mateus 6, capítulo famoso aí, ó, versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Jesus falando. E um pouco mais para cima também, no começo do capítulo, ele também acusa as pessoas que só fazem boas ações ali para serem vistos. Então, basicamente, essas pessoas estão orando, estão fazendo boas ações apenas para autopromoção deles, né? Então é um benefício próprio. E Jesus diz que eles não receberão nada além disso, né? Eles já receberam a sua recompensa. Então é isso, oração, ação, tudo que você fizer aí com a motivação errada não serve de nada. Então ore para que o Senhor molde seu coração, que você passe a fazer tudo com a motivação certa, a motivação que vai estar alinhada com o coração do Pai. Se esse vídeo te edificou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, comenta o que o Senhor falou com você através desse vídeo também. Se você puder me acompanhar também nas outras redes sociais para que a gente continue crescendo no Senhor, vou deixar aqui também, mas vou deixar os links aqui na descrição. E não deixe de nos visitar presencialmente também lá na nossa igreja. Vou deixar o Instagram da igreja aqui embaixo para que você pegue informações de local, horário. Vai ser uma honra te receber lá. Para finalizar, te convido a assistir esse vídeo que está aparecendo aqui do lado para que a gente continue crescendo no Senhor.